da ceia. Vamos deixar para semana que vem, se for possível. Então, nós ainda ouviremos a nossa irmã contando essas bênçãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Uma obra por aí, boa, né? Eles fazem a obra lá e a gente faz a obra de Deus aqui. E acho que você consegue me ouvir a despeito desse barulho da obra aí. Então, tente se concentrar nesse momento aqui. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 25, nós vamos continuar o sermão da semana passada. Marcos capítulo 8, versículos de 22 a 25. Quem encontrou, diga achei. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E ele, recobrando a visão, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Repita, por favor, após mim: tudo distinguia de modo perfeito. Graças a Deus. Vocês conseguem ver a tela? Obrigado, acho que hoje vai dar certo, né? Tudo distinguia de modo perfeito. Eu falei na semana passada que o nosso grande objetivo na vida precisa ser enxergar bem, ver bem. E eu disse que não basta ver as coisas de forma embaçada. Não vale, não serve. Eu enxerga, mas enxerga mal. Então você precisa de reparação, você vai precisar de óculos, você vai precisar de uma cirurgia, alguma coisa para remediar isso você vai precisar. E no nosso caso de vida, nós não precisamos de lentes de contato, nem de óculos, nem de cirurgias. Na nossa vida nós precisamos, de forma muito clara, da ação de Deus, para que a gente possa ver, enxergar, distinguir todas as coisas pelo modo dele. E na semana passada foi exatamente isso que nós começamos a falar, e eu, na minha ingenuidade, achei que eu conseguiria condensar todas as coisas em uma única conversa. Mas basicamente, na semana passada, nós falamos sobre a estrutura dos olhos, como e o porquê nós não conseguimos enxergar apenas com essa estrutura, porque no texto é bem claro que Jesus, ele tocou naquele ex-cego 2 vezes, e não foi uma cura que Jesus fez a meia boca, alguma coisa que não surtiu o efeito esperado, e Jesus teve que curá-lo de novo, não. Nós falamos aqui, nós conversamos aqui sobre as realidades da visão. Nós falamos, inclusive, que a combinação da necessidade humana, do poder de Deus e do nosso desejo por excelência ativam a bênção de Deus. Estou só fazendo uma introdução, situando você do que eu falei semana passada para pegar o fio da meada. Quando nós unimos
a nossa necessidade humana, ou seja, eu preciso enxergar, eu preciso da mão dele na minha família, eu preciso da mão dele sobre o meu casamento, eu preciso da ação dele sobre a minha saúde. Então, a nossa necessidade humana, junto com o potencial de Deus, ele quer fazer e ele pode fazer. Unindo a isso, você adiciona também o nosso desejo por excelência. Culminando essas três coisas, nós temos então o poder de Deus. Então eu digo que quando você une esses três elementos, nós temos o poder de Deus. Então todos nós aqui podemos ser alvos dessa bênção, porque todo mundo aqui tem necessidades, todo mundo aqui pode ser alvo do poder de Deus e todos nós estamos sendo provocados a termos o desejo não apenas por enxergar, mas enxergar bem. Eu falei também que não basta enxergar se nós enxergamos mal. E para cumprirmos os propósitos de Deus, nós vamos ter que ativar na nossa vida o ajuste do foco, ajustar o foco. Você vai ter que pegar a sua vida e colocá-la em linha com os propósitos de Deus. Também foi falado na semana passada sobre o processo da visão, e isso é importante. Não é um tema bíblico, é um tema médico. Eu não sou médico, não sou oftalmologista, não sou especialista na área, mas eu procurei me inteirar. Disse também que eu já havia, há alguns anos atrás, conversado com uma ovelha minha, na época que eu fui pastor no interior, em Santo Antônio de Pádua, e ele, como um dos grandes especialistas do interior do Rio de Janeiro, ele me disse que estava correto esse processual, que ainda que você consiga ter uma estrutura aparentemente saudável dos olhos, é possível que você capte a luz, você capte a imagem, mas o seu cérebro vai discernir isso de forma equivocada. Então, não adianta apenas você estar na igreja, não adianta apenas você levantar as mãos, como a pastora disse, ou sentar, ou levantar, ou aplaudir, ou cantar, se você não enxerga bem, se você não consegue interpretar o que você enxerga da forma adequada. E a vida acaba sendo muito ruim dessa forma, porque você olha uma coisa, mas você não usufrui, não absorve o melhor daquilo que você está olhando, daquilo que você está captando. A vida se apresenta de uma forma, mas você nunca consegue usufruir isso, porque você enxerga mal. E enxergar mal é todo um processual da visão, aonde a luz entra pelos nossos olhos, aonde essa imagem, essa luz vai lá para o interior dos olhos e lá na retina é levada para o cérebro através de conexões nervosas. E é lá no cérebro que nós então temos o discernimento do que nós estamos captando como imagem. Então por isso Jesus tocou naquele homem e ele era cego e passou a enxergar. Ninguém pode dizer, eu ainda brinquei semana passada aqui dizendo que ninguém pode dizer que uma pessoa que use óculos como eu e vários outros aqui são cegos. Ninguém pode dizer que uma pessoa que use lentes de contato ou tenha feito uma cirurgia reparadora em alguma estrutura dos olhos seja cego. Não, você não é cego, você só enxerga mal. E enxergar mal não é propriamente a cegueira. Aquele homem foi sim curado, só que ele precisava ser curado de uma outra coisa. E Jesus então o tocou mais uma vez. E nessa realidade eu disse que muitas pessoas têm o toque de Jesus em uma área, mas precisam do toque dele em outras áreas. Eu perguntei também, quantos aqui têm a coragem de reconhecer as áreas que enxergam mal? Em qual área da sua vida você não consegue ter o pleno discernimento? E nós terminamos, semana passada, falando que há um desafio grande, que é o de assumir a cosmovisão de Deus. Repita, por favor, cosmovisão de Deus. Esse é o grande desafio, porque na semana passada eu mencionei aqui várias áreas da nossa vida que nós enxergamos, mas enxergamos mal. Eu fiz aqui citações de várias áreas, de vários aspectos da vida. E hoje, eu não quero apenas denunciar ou expor essas áreas que nós enxergamos mal. Hoje, eu quero falar sobre uma outra forma de enxergar, que é a forma de Deus, a cosmovisão divina.
porque Jesus tocou naquele homem, o homem que era cego passou a enxergar, mas ele teve a coragem de dizer para Jesus o seguinte: eu enxergo mal, eu enxergo homens como árvores, parecem vários troncos de árvores andando para cima e para baixo, eu quero enxergar bem. Jesus tocou naquele homem e a Bíblia diz que ele passou então a ver distintamente todas as coisas. Você saiu daqui na semana passada, se você assistiu na internet, você assistiu esse sermão convencido de que é possível enxergar melhor. Hoje eu quero falar sobre como podemos enxergar a partir da ótica de Deus, a cosmovisão divina. Isso é imprescindível para todos nós, para todos nós. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, que a gente não pode negligenciar, é que cosmovisão é a visão de mundo, é o cosmos visão, é a visão do cosmos, é a visão de mundo. Alguém vai dizer assim, mas eu não tenho esse negócio de cosmovisão, não. Para mim, o que vem está bem-vindo e ponto final. Não, não é assim. Todos nós temos uma cosmovisão, todos nós. Ainda que você não tenha isso detalhado, sistematizado na sua mente, ainda que você não tenha escrito um livro para falar de como você enxerga o mundo, ainda que você não tenha isso exposto sistematicamente para outras pessoas, na sua vida, no seu cotidiano, a sua cosmovisão é imposta. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você intenciona fazer tem a ver com a sua cosmovisão. E eu digo nessa manhã que enxergar bem representa ter a cosmovisão de Deus para a vida. Cosmovisão é o conjunto de valores que dá sentido à vida. Eu só interpreto uma coisa, enxergo e interpreto uma coisa de uma forma porque eu tenho dentro de mim um conjunto de valores que me influenciam a pensar assim. É a cosmovisão. Então, por isso eu digo, todas as pessoas têm uma cosmovisão. A cosmovisão, dentre várias coisas, ela é também influenciada pelo mundo que nós vivemos. Eu fico vendo algumas pessoas, principalmente crentes em Jesus, que dizem o seguinte: não, eu estou pronto para qualquer coisa, porque eu não sou influenciado por nada. Isso não é verdade. Todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis. O grande desafio é que eu possa interpretar as influências ao meu redor e saber o que é bom e o que não é bom para mim. Mas todos nós sofremos o impacto das influências, sejam elas boas ou ruins. Então a nossa cosmovisão é influenciada pelo mundo que a gente vive, pela cultura e pelos valores ao nosso redor, é influenciada sim pelo que nós ouvimos. Se você fica guardando princípios que você ouve, princípios bons, sua cosmovisão vai ser influenciada por isso. Se você acolhe princípios equivocados, sua cosmovisão também vai ser influenciada por isso. A cosmovisão também é influenciada pelas nossas experiências, pelas referências que nós assumimos. Toda cosmovisão é, na verdade, uma história de vida. Toda visão de mundo é uma história de vida. Talvez alguém diga: poxa, pastor, esse assunto é enjoado, isso aí não diz respeito para o meu dia a dia, isso não fala com as necessidades que eu entrei aqui nessa manhã precisando serem supridas, isso não resolve o meu casamento, isso não resolve a minha vida financeira, essa filosofia toda aí que o senhor está falando não ajuda os meus problemas emocionais. Bem, eu digo para você que se a sua forma de ver a vida é equivocada, a sua vida toda será equivocada. E eu estou aqui apenas parafraseando Jesus em Mateus capítulo 6. Jesus falou: a candeia do corpo são os olhos, a luminária do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, toda a tua vida será boa.
Se a forma como você enxerga a vida, se os teus olhos forem maus, toda a tua vida será tenebrosa. Então, o teu casamento tem a ver com a tua cosmovisão. A tua vida financeira tem a ver com a tua cosmovisão. As tuas emoções têm a ver com a cosmovisão. A forma como você se relaciona com o outro tem a ver com a cosmovisão. Toda vez que você vê alguém debatendo um assunto com outra pessoa, discutindo um tema, você está vendo ali o embate de cosmovisões. Rapaz, eu passei ali, vi duas pessoas debatendo um tema, cada uma puxando para um lado, o negócio estava quente ali. O que é isso? É um embate de cosmovisões. Uma pessoa tem uma visão de mundo, a outra tem outra, e elas pegam um tema e elas debatem entre si aquilo. Discutem ali. Quem é casado aqui sabe muito bem disso. Nas primeiras semanas, primeiros dias de casamento, tem gente que chega a pensar o seguinte: é essa pessoa mesmo pela qual eu me apaixonei? Porque namorar é fácil. Você discute com o seu namorado, sua namorada, e o que você faz? Vai para casa da sua mãe, eu vou para a minha casa, e amanhã a gente se vê. Aí no dia seguinte você toma um sorvete e tal, e dá 12 beijinhos e resolveu. Quando você casa, aquela pessoa que você discute algo é a mesma pessoa que você cruza no corredor, é a mesma pessoa que senta na mesma mesa que você para comer, é a pessoa que divide a mesma cama contigo. Aí você olha para o lado e pensa: rapaz, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, só que ali há o embate das cosmovisões. Sabe qual foi a maior crise do meu casamento, no início do casamento? Não ria do que eu vou falar agora. Uma das maiores crises que eu vivi no meu casamento no início foi a questão do horário de dormir. Porque para mim, 10 horas da noite é muito cedo para dormir. Se eu deitar e dormir 10 horas da noite, às 2:30 da manhã, 3 horas da manhã eu sou de pé. Outro dia, eu falei com a minha esposa, eu estava muito cansado, estava esgotado naquele dia, e extraordinariamente eu deitei e dormi 9:30. Quando deu 2 horas da manhã eu estava acordado. Eu não consigo dormir muito, eu durmo pouco. Eu fazia a faculdade, chegava da faculdade 11:30, meia-noite em casa, e ainda jantar para 5:30 da manhã estar de pé, porque 7 horas eu tinha que estar na faculdade. Eu trabalhava no curso de Direito de manhã e à noite fazia teologia, e eu tinha que abrir, eu era funcionário do curso de Direito, eu tinha que abrir a sala do Bennett às 7:20 da manhã. Se eu entrasse na Avenida Brasil 6:10 da manhã, eu pegava um engarrafamento monstro. Então eu tinha que entrar na Brasil antes das 6, com ônibus. Então eu tinha que pegar o ônibus, entrasse na Brasil antes das 6, para pegar a seletiva para chegar a tempo. Eu durmo pouco. Na casa da minha esposa é de Santo Antônio de Pádua, interior do Rio. Meus sogros, eles dormem 8 horas da noite, eles já estão começando a se movimentar para dormir. Eu fico desesperado com isso. Aí, das 5 horas da manhã, você vê aquele barulho dentro de casa, eles andando. Eles dormem cedo e acordam cedo. Aí, quando eu casei, a Priscila queria que eu desligasse a televisão do quarto. Eu queria ver televisão, queria ver o jornal. Eu via, para dormir eu tinha que ver jornal, tinha que ver o futebol à noite. E era crise, porque ela queria dormir cedo e eu queria dormir tarde. Eu queria conversar alguma coisa, ela queria já dormir. Às vezes eu olhava, ela estava cochilando. Hoje, quase 17 anos depois, a gente já se ajustou um pouquinho nisso, né? Aí o que eu fiz? Comprei um aparelhinho lá, que eu boto lá na televisão, e um fone que eu vejo e escuto. Aí ela anda briga às vezes, né? Não, a luz está me atrapalhando. Eu falo: calma aí. A luz da televisão é a minha cota, o som é a tua. Eu tiro o som e a luz, pelo menos, é minha. A gente se ajustou assim. Mas eu estou falando algo para você, e os casados que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando, essas coisinhas. Sabe o que é isso? Cosmovisão. Ela tem uma visão de mundo, foi criada de uma forma, eu fui criado em outro, com uma outra visão de mundo. Juntou isso, dá choque em alguns momentos. Aí você, porque ama, vai se ajustando. Na nossa vida, é assim.
O texto bíblico de 2 Coríntios, eu vou ler esse texto porque ele é importante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. 2 Coríntios 10, do 3 a 5. Diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando de nós mentiras, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Sabe o que está dizendo aqui? Paulo está falando, olha, nós temos uma milícia, uma luta espiritual. É a carne contra as coisas de Deus. E em todo momento, as coisas da nossa carne, da nossa cosmovisão, vai querer se impor contra as realidades de Deus. Mas nós precisamos ter a nossa mente cativa à obediência do Cristo. Então escute o que eu vou te falar. Existe uma cosmovisão pessoal, humana, minha, do Bruno Roberto Pereira dos Santos, da Eliane Nascimento, da Ionala Ferreira. Existe uma cosmovisão do Cláudio Batista. Existe uma cosmovisão pessoal e existe uma cosmovisão de Deus. Não adianta também apenas a gente ficar decorando temas e aspectos importantes para Deus, se nós não enxergarmos da mesma forma que Ele. Como é que Deus enxerga? Se existe uma cosmovisão de Deus, como é que Ele enxerga? Eu quero mencionar aqui algumas realidades dessa vida, para que a gente possa entender um pouquinho como Deus enxerga. Primeiro, quem está anotando isso, guarde, anote isso aí. Primeiro, ser humano. Vamos falar como é que Deus, vamos ver então como é que Deus enxerga o ser humano. A cosmovisão humana e a cosmovisão de Deus, porque é esse o nosso desafio aqui, enxergar bem. A gente precisa enxergar bem, e enxergar bem é enxergar do modo que Deus enxerga. Olhe o ser humano, olhe o ser humano, olhe os homens e as mulheres. Uma das vezes que a Bíblia deixa muito clara a forma como Deus enxerga o ser humano foi quando o profeta, o sacerdote Samuel foi consagrar um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Você lembra? Jessé foi com a sua cosmovisão, sua visão de mundo. Como é que Samuel foi com a sua cosmovisão de mundo. Como é que é a cosmovisão de mundo? Como é que é a visão de mundo do ser humano quanto aos grandes líderes? Um grande líder precisa ser alguém que tenha, dentro da cosmovisão humana, alguns princípios próprios para liderar aquele grupo. Então ele precisa ser uma pessoa de guerra, precisa ser uma pessoa bela esteticamente. Esse era o contexto da antiguidade. Porque na antiguidade, os belos fisicamente, aqueles que tinham uma boa aparência para os padrões da época, eram pessoas já dadas como grandes líderes, A irmã ali, quando eu chegou, falou, pastor, o senhor está elegante hoje. Eu falei, há 40 anos eu estou assim. Aí o ministério de oração que estava ali disse amém. Mas, tirando as brincadeiras, irmãos, a pessoa bela fisicamente, dentro do padrão da época, era uma pessoa bem quiça para ser uma liderança. Então, Samuel já foi com a sua cosmovisão, tem que ser muito alto, tem que ser uma pessoa fisicamente forte, tem que ser uma pessoa treinada para a batalha, tem que ser belo dentro dos nossos padrões. Aí Deus, já sabendo que nós temos a nossa cosmovisão, o que Deus falou para Samuel? Meu amigo, olha só, não olhe como vocês olham, não tenha sobre ele a aparência humana, não veja como, não consagre aquele que você acha que tem que ser pela sua própria cosmovisão. Porque enquanto vocês olham o exterior, eu, Deus, vejo o quê? Vejo o quê? O interior. Eu vejo qual é a essência dele. Eu não estou nem aí para esses padrões que vocês têm de liderança. Eu não quero saber se ele é alto, baixo,
magro, gordo, se ele é branco, amarelo, se ele é vermelho ou rosa. Eu não quero saber de nada disso, isso é cosmovisão de vocês. A minha visão é que eu consigo olhar o que vocês não veem. Eu vejo o interior, Deus vê o coração. Isso significa que se nós queremos o toque de Deus na nossa vida para enxergar bem, para enxergarmos bem, para enxergarmos perfeitamente, nós vamos precisar abrir mão dos nossos conceitos e preconceitos e cosmovisão humana, para ver como Deus vê, e Deus vê o coração. Quando nós entendemos a forma como Deus vê o ser humano, muda a nossa visão de mundo e ativa algumas coisas da nossa cabeça, algumas chaves começam a virar, algumas janelas começam a abrir, porque se eu me esforço para enxergar o outro como Deus enxerga, então eu vou conseguir enxergar o outro a partir do olhar de misericórdia. E olha que o olhar de misericórdia não significa que você não tenha vontade de torcer o pescoço de alguém, de vez em quando. Porque se você exerce a misericórdia, significa que você foi provocado a exercer a misericórdia. Isso significa que em algum momento você teve a provocação para torcer o pescoço de alguém, mas você foi chamado à misericórdia. Quando você olha o outro ser humano com a cosmovisão de Deus, você não guarda trunfos na manga para no momento oportuno jogar na cara da pessoa, porque você já resolveu isso, já está claro para você. Na semana passada aconteceu uma coisa, e isso é próprio acontecer no meio de crentes, né? Eu tenho o costume, o exemplo que eu vou dar aqui do que aconteceu na semana passada, é um princípio que eu vejo claro a partir de ambientes que eu convivo desde criança, que é o ambiente de futebol. Semana passada eu estava jogando futebol, onde a maioria são pastores. Quem não é pastor ali é líder. E pastores de convenções, líderes e tal, de vários segmentos. E na hora lá, uma coisa que houve lá, uma coisa boba, uma pessoa virou para outra e disse o seguinte: mas é isso. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas é isso. O que ele falou foi o seguinte: ele tinha uma coisa guardada na manga contra o cara e ele esperou ali um momento do futebol, um negócio quente ali, para dizer para o outro: isso. E ele repetiu a fala dessa pessoa num outro momento, que foi falada num outro contexto. Ele guardou aquilo na manga e esperou um momento ali para poder despejar o que ele tinha guardado ali como trunfo. Eu fiquei olhando aquilo e tal, e na mesma hora eu virei para o outro que tinha sido alvo, né, dessa provocação. Eu falei: cara, isso aí é questão de maturidade, né? Eu pensei que vocês já tivessem resolvido isso, e ele mostrou agora que não está resolvido. E eu estou falando de um ambiente onde só tinha líderes cristãos. Como eu falei, a maioria pastores, e quem não é pastor ali é líder de convenções aí, líder de grandes ministérios. E eu fiquei olhando aquilo, e isso é próprio, principalmente de crente, sabe por quê? Porque o crente, às vezes, ele tem dificuldade de chegar e debater um assunto com o outro, porque se criou uma pseudo-espiritualidade, santidade, que crente não discute, não debate nada. Então, os crentes, eles guardam as coisas, porque ele não tem coragem de falar o seguinte: olha, eu discordo de você nisso. A situação é essa, eu penso assim. Aí ele vai guardando a manga. Na hora que o negócio explodiu lá, ele foi e soltou: porque é isso, falando que o cara tinha falado algumas semanas atrás. O ser humano é assim, é a cosmovisão humana, de guardar trunfos. Mas quando eu olho a forma como Deus olha o ser humano, eu não guardo trunfos. Ou eu resolvo na hora, ou então o negócio tem que sair do meu coração. Porque Deus é assim. Deus não manda recado para ninguém. Deus não guarda trunfos para jogar na cara de ninguém em algum momento oportuno. Deus não guarda nada na manga. Deus não fica remoendo situações para que em um momento oportuno Ele fale.
Deus, Ele vê o ser humano a partir da sua essência, e a partir da sua essência Ele resolve, ponto final. Como Deus enxerga o ser humano? Deus enxerga o ser humano no seu interior, foi o que Ele falou para Samuel. E quando eu também enxergo o ser humano no seu interior, eu entendo também as possibilidades de fragilidades. Porque o Salmo 103 diz o seguinte: Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olha o que diz o salmista. O Senhor sabe que nós somos pó. Pó. Nós então aqui somos uma poeirada tremenda, né? Nós somos pó, irmãos. O pó é algo que você não tem como considerar sua densidade. Ele é frágil, o vento leva. Ele é frágil. E o salmista diz: Tu sabes que nós somos pó, ou seja, Tu sabes que nós somos vulneráveis, que nós vamos precisar de ajuda, que nós vamos precisar de socorro, que nós vamos precisar de suporte. E quando eu assumo a cosmovisão de Deus, eu não vou passar por cima de ninguém, porque eu vou entender que assim como eu sou pó, o meu irmão e a minha irmã também é pó. E se eu tenho as minhas fragilidades em alguma área, ele também tem as dele naquela área. E pode ser que aonde ele vacilou contigo, seja exatamente a área que ele é frágil. E você vai precisar, ainda que você tenha que deixar claro o que você pensa, você vai precisar suportar aquilo. E suportar é carregar no ombro e levá-lo. 1 milha, 2 milhas. Pastor, então quer dizer que eu vou ter que me deitar para as pessoas sempre passarem por mim? Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você vai precisar suportar, ou seja, você vai precisar acolher, porque Deus acolhe as nossas fragilidades, porque o salmista disse: o Senhor sabe que nós somos pó. A cosmovisão de Deus em relação ao ser humano não nos permite guardar mágoas. Não nos permite guardar trunfos na manga para jogar na cara das pessoas. Ou você resolveu ou não resolveu, meu chapa. Ah, mas eu não falo o que eu penso. Se não fala, então acabou a história. Ah, mas eu fico guardando. Guardou? Problema seu então. É a cosmovisão humana, não é a de Deus. Porque Deus não guarda nada para jogar na nossa cara no momento oportuno. É a cosmovisão de Deus. A cosmovisão de Deus para o ser humano é aquela que nos permite entender que pessoas são pó, são frágeis. E ainda que você fique muito indignado com a fragilidade na área a fragilidade daquela pessoa em determinada área, você tem outras fragilidades em outras áreas. Então, como eu brinquei, nós somos uma poeirada só. E que precisamos ser juntados pela misericórdia de Deus. Quer ver uma outra coisa que carece da cosmovisão de Deus? Bens materiais, repita, bens materiais. Existe uma visão muito equivocada, uma cosmovisão humana equivocadíssima, principalmente nossa cristã, sobre bens materiais. Isso não é culpa diretamente nossa, é uma coisa que a gente foi herdando. Tem uma coisa brasileirada, tem uma coisa cultural, tem. Porque eu não saberia agora, eu teria que estudar um pouquinho mais isso, e até falando disso agora me aguçou o desejo de estudar um pouquinho, mas é próprio da cultura do Brasil, isso a gente vê na prática, eu só não saberia agora explicitar o motivo, o porquê, mas é próprio da estrutura, da cultura do Brasil, que entre nós, a nossa cultura, nós não temos muito apreço. Não estou falando individualizadamente, estou falando em linhas gerais. Nós não temos muito apreço pelas pessoas que prosperam, pelas pessoas que avançam materialmente. Se o nosso vizinho chega com um carro novo, por exemplo, muitas pessoas na rua vão questionar: como é que esse cara comprou esse carro? Pô, como ele comprou é problema dele, pô. Eu estou feliz que ele conseguiu comprar o carro dele. Aí na rodinha lá dos amigos, o cara chega com um tênis novo. Poxa, como é que esse cara comprou esse tênis? Pô, problema dele como ele comprou. Eu disse alguns meses atrás, numa das nossas lives de quarta, a experiência que eu tive numa igreja que eu fui pastor,
que eu cheguei com o Fusca lá, né, era o meu carrinho lá em Pada. Quando eu cheguei lá, me falaram, pastor, aqui em Nova Iguaçu, o senhor não vai dar certo com esse Fusca não, hein? Vão roubar esse seu Fusca, que era um Fusca que chamava muita atenção, era um Fusquinha branco, ajeitado, rebaixado. Ó, aqui em Nova Iguaçu não vai dar certo não, vão te roubar esse Fusca. Aí o que eu fiz? Com muita tristeza, eu me desfiz do meu Fusca, vendi até para um outro pastor, na época, e comprei um Corsa, na época um Corsa sedã. Isso em 2005, eu comprei o carro comprei um carro do ano 99, já tinham 6 anos de uso e para pagar em 60 vezes, olha só. Quando eu cheguei com aquele carro na igreja, tá vendo? O pastor chegou aqui de Fusca e já está de carro do ano. Gente, nós temos esse negócio, é próprio da nossa cultura. Coisa que em outras culturas não é assim. Nós sabemos de outros países, outras culturas, onde você tem a valorização da pessoa que prospere, você investe para que o outro prospere, você tira do teu bolso para investir para que o outro prospere. É cultura. Cabeça desatou, irmão. E no nosso caso cristão é pior ainda, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, na época que a igreja cristã foi muito afligida pelo gnosticismo, que foi um mal muito grande para a igreja, era uma filosofia que se autoproclamava de muito conhecimento e que infiltrou muitas heresias dentro da igreja. E ao infiltrar muitas heresias dentro da igreja, o gnosticismo infiltrou a crise do falso dualismo entre espiritual e material. Tanto é que até hoje nós vivemos essa esparrela, essa conversa fiada. Isso aqui é espiritual, isso aqui é material, isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Deus está aqui no espiritual, Deus não está aqui nas coisas materiais. Isso é mentira, isso é questão de gnosticismo e heresia que entrou dentro da igreja muitos séculos atrás. Aí esse falso dualismo, muito patrocinado pela filosofia grega, continua até hoje. Isso aconteceu, sabe por quê? Porque se tinha a ideia de que existiam 2 deuses, ou vários deuses, especificamente nesse caso aqui, 2 deuses que reinavam, ou a expressão do mesmo Deus a partir de 2 princípios. Um era o chamado Deus Pleroma. O Deus Pleroma, na filosofia grega, era o Deus da bondade, era o Deus das coisas espirituais. E o Deus Demiurgo era o Deus das coisas mais, era o Deus da maldade, era o Deus das coisas materiais. Aí a filosofia grega entrou dentro da igreja e começou a impregnar isso. Aí você vai dizer, não, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Mas esse conceito está impregnado dentro de nós. Nós não celebramos aqui o pleroma e nem o demiurgo, mas lá no nosso subconsciente, esses princípios estão lá, cauterizados, cristalizados e muito concebidos, de que existe um Deus espiritual e existe uma ação divina material. O material é o mal, é o demiurgo, é aquele que não serve, e o bom é o pleroma, é o Deus da bondade, é o Deus espiritual. Então um não se mistura com o outro. Falar de bens materiais na igreja é um tema muito constrangedor. Tem gente que se coça, tem gente que dá comichão, ele sai, ele diz que o pastor está muito materialista, ele diz que o pregador não falou nada de espiritual. Só que quando o calo aperta e o negócio estreita na área material, a quem ele recorre? A Deus. Então, vamos ter a cosmovisão de Deus para os bens materiais. Aí você vai dizer, pastor, como? A criação nos ajuda a entender que não é verdade que Deus só se preocupa com coisas espirituais. A criação é uma prova disso. A criação é uma prova que Deus se preocupou com o homem, com a mulher, com o ecossistema, que Deus se preocupou com o meio ambiente, que Deus se preocupou com coisas materiais. Ele disse o seguinte, olha, para a subsistência de vocês, comam tudo que vocês verem aí ao redor, menos o fruto daquela árvore. Subsistência é o quê? É o pão nosso de cada dia, o que leva dinheiro para dentro de casa para botar o pão lá. Então Deus se preocupou com bens materiais, sim.
Deus se preocupou com o ser humano na sua alma, se preocupou. Tanto é que Deus se relacionava com o ser humano todo dia. Deus se preocupou com o meio ambiente, se preocupou, Ele fez o ecossistema equilibrado. Eu já preguei sobre isso aqui. Por mais que você não goste de baratas, se nós extinguirmos as baratas, nós seremos um caos no ecossistema urbano, porque quem vai comer, quem vai digerir as toneladas de cadáveres que nós produzimos com os mortos? Quem vai digerir as toneladas de fezes? Pastor, que nojo. Já vencemos isso, já preguei isso há alguns meses. Então Deus se preocupou com cada detalhe. Então não tem essa de que Deus não se preocupa com bens materiais. Dinheiro e demais bens materiais são benefícios divinos. Contudo, a cosmovisão de Deus vê bens materiais como fonte de toda... Não vê, como fonte de toda a segurança humana, mas vê como fonte de bênção. O grande problema é quando nós transformamos os bens materiais como fonte exclusiva ou quase totalitária da nossa segurança. Se você tem nos bens materiais a fonte total de segurança da sua vida, você vai se dar muito mal. Uma vez eu falei numa igreja que eu fui pastor e teve gente que ficou chateada comigo. Eu disse o seguinte: se você não é dizimista, então você acha que não precisa da ação de Deus. Não traga o seu dízimo no altar. Pegue o seu dízimo, saia e resolva todos os seus problemas. Então, você pode fazer isso. Ah, não posso fazer isso, não tenho como. Então, devolva a parte que é de Deus, seja fiel a Ele. Se você acha que tem condições em si mesmo de resolver os problemas, não dê o dízimo, não traga oferta, pegue esse dinheiro e resolva seus problemas. Tem gente que ficou de bico comigo: pastor, o senhor foi muito agressivo, o senhor não podia ter falado isso, o senhor vai espantar quem queria dizimar. Não, só espanta com uma palavra como essa quem não tem o coração no altar de Deus para ter a cosmovisão dele. Porque é fato, se eu consigo resolver a minha vida material, financeira, com os meus próprios pulos, eu não preciso de Deus, velho. Eu não preciso de Deus. Eu dou o meu jeito, eu resolvo. Eu não preciso passar pela instrumentalidade do dízimo e da oferta, que é um campo de sementes férteis. Agora, se eu reconheço que eu não sou escravo dos bens materiais e por isso eu sou fiel a Deus com tudo que eu tenho, se tudo que eu tenho é para a glória de Deus e não para o meu único exclusivo bem-estar e satisfação, então eu assumi a cosmovisão de Deus. Deus sabe muito bem que os bens materiais eles podem nos dominar, Ele sabe disso, Ele não é tolo. E por isso, o teste se dá com a devolução de dízimos e ofertas. Gente, isso é tão óbvio, tão óbvio. Deus sabe que os bens materiais têm o poder de nos aprisionar. Essa chave aqui é a chave de um carro. De um carro. Deus sabia muito bem que eu poderia ser escravo desse carro. Deus sabe muito bem que eu poderia viver para que esse carro me dominasse. Deus sabia disso. Então a forma que Ele vai testar e a forma que Ele vai me ajudar, me desvencilhar dessas amarras dos bens materiais, e a forma que Ele vai me ajudar a confiar totalmente nele, é separando parte daquilo que eu tenho, para investir no reino dele. Isso é fato, e a gente está estudando isso hoje na escola dominical. Quem não estudou ainda vai estudar à tarde, isso é fato. Ah, pastor, não gosta nem de ouvir isso. Tá bom, mas é o tema bíblico, o que eu posso fazer? Vou rasgar da Bíblia? Com isso, Deus satisfaz duas coisas. Primeiro, o aprendizado que a gente precisa ter de não ser dominado pelos bens materiais. E segundo, o suprimento das necessidades administrativas da comunidade. Porque o dízimo que eu devolvo no altar ajuda a suprir as necessidades da comunidade, da igreja como corpo administrativo. Isso é fato. E me ajuda também a não ser dominado por ele. Alguém que não consegue devolver a Deus 10% do que ganha e deliberadamente dá ofertas, é porque essa pessoa ainda não entendeu que Deus é o dono de todas as coisas. Vou ganhar alguns inimigos agora,
mas são ossos do ofício. Quem não é dizimista não é convertido. Não é convertido. Não é convertido. Pastor, o senhor não poderia ter falado isso? Me prove na Bíblia que eu não posso falar. Porque se eu não devolvo algo que manifesta que eu confio em Deus, eu não posso dizer que o meu coração é de Deus. Isso para mim é tão simples, eu sei que isso choca muita gente, mas eu falo isso com tranquilidade porque para mim é muito simples. Aí alguém vai dizer o seguinte: não, mas o senhor passou de tempo integral, né? O senhor recebe valores da igreja. Sim, desde 2004 eu sou pastor de tempo integral, mas antes disso eu já era dizimista e continuo sendo dizimista. Continuo, porque eu não teria moral para falar disso aqui se os tesoureiros das igrejas por onde eu passei dissessem: olha, ele não é dizimista não, tá? Eu não teria moral para falar disso. E não é porque eu sou pastor há 19 anos, mas porque antes disso eu aprendi a ser dizimista. Sabe quando eu aprendi? O dia que eu fui no altar colocar uma oferta e o Espírito Santo gerou no meu coração o seguinte: por que você está fazendo isso? E eu pensei: rapaz, eu estou fazendo isso porque fica chatão, né, para mim, né, como uma pessoa que prega na igreja e tal, ficar sentado no banco quando todo mundo vai lá levar oferta. Eu respondi isso para mim mesmo. Fica chatão para mim ficar sentado quando eu vejo os meus irmãos indo lá na frente levar alguma coisa. Daqui a pouco vai ficar manjadão, né, que eu estou sempre sentado, não dou nada. E ali, naquela minha sinceridade, a resposta que eu precisei dar ao Espírito Santo que falou comigo, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus não está recebendo essa minha oferta, porque eu não estou dando, porque eu entendi que esse é um princípio que honra a Deus e manifesta a minha total confiança dele, mas para que os outros vejam. E a chave virou na minha cabeça. Eu comecei a dar então com gratidão, alegria e satisfação, e fico muito chateado quando eu não tenho algo no meu bolso para dar naquele momento. Muito chateado, já aconteceu várias vezes, de eu não ter nada na hora para dar, mas toda vez que eu tenho alguma coisa no meu bolso, eu não deixo de vir no altar porque eu fiz um voto com Deus. Deus quer que a gente tenha a cosmovisão dele sobre dinheiro, sobre bens materiais. Ele é o dono de tudo. Não, esse aqui é o meu dinheiro, essa é a sua cosmovisão. Você quer enxergar bem? Assuma a cosmovisão de Deus. E na cosmovisão de Deus sobre bens materiais, ele é o dono de tudo. E no estalar de dedos você perde tudo que você tem. E num piscar de olhos, ele te dá em dobro do que você perdeu. Porque ele é o dono de tudo. Porque numa mãozada só, ele abre centenas de portas para você de uma vez só. E num peteleco, ele simplesmente pode fechar todas as portas. Ele é o dono de tudo. E a cosmovisão dele sobre dinheiro nos ensina que nós precisamos devolver a ele aquilo que ele nos deu, parte disso. E não somente dízimos e ofertas, mas honrar a Deus com tudo que a gente tem. Quando você for sair para a rua, olhe se aquela sua roupa representa um embaixador, ou é associado com um embaixador ou uma embaixatriz do reino de Deus. Antes de comprar alguma coisa, pense se isso é de fato algo útil para você ou se é apenas fruto da sua futilidade, porque você quer ter, da sua compulsividade, da sua compulsão, que manifesta que alguma coisa emocional está desajustada. Isso é sério. Vou caminhar para encerrar, já vou encerrar agora. Quer ver uma outra coisa que está dentro da cosmovisão de Deus? A igreja. Nós temos a nossa cosmovisão da igreja, nós temos a nossa visão da igreja. Agora, Deus vê a igreja como? Deus vê a igreja como o corpo de Cristo. Nós vemos como um prédio, como um lugar de pessoas bacanas, agradáveis, sociabilidade, a turma está aí, nossos amigos, amigas, a gente se acostumou. Se alguém tirar alguma coisa de como sempre foi há 100 anos, a gente vai brigar, porque isso aqui foi meu avô que deu, isso aqui foi a minha bisavó que deu. Então a gente vê muitas vezes a igreja como o ambiente de sociabilidade apenas, e Deus vê a igreja como o corpo de Cristo. Corpo é a estrutura de um organismo vivo,
que contém diversas funções e partes conectadas. Esse é o corpo. Corpo. Semana passada, retrasado, perdão, estava com dor de estômago. Foi horrível. Uma parte do meu corpo estava doendo. Você já deu uma bicuda, um chute aí com a pontinha do seu dedinho mínimo do pé na quina de uma cadeira? Então você sabe o que é corpo, né? Se você já deu uma bicuda assim, ó, na quina da cadeira, então você sabe o que é corpo, né? Aquele dedinho lá tem o potencial de deixar você bravo, irritada, chateado. É corpo, lá no pé, está conectado com as outras partes. Deus, em sua cosmovisão e poder, Ele concedeu a cada pessoa uma potencialidade específica para ação na construção do seu reino. Isso é a igreja. É a cosmovisão de Deus para a igreja. Quando nós vemos a igreja, nós vemos o templo. Vemos um monte de gente bacana que a gente se relaciona. Quando Deus vê a igreja, Ele vê um grupo de pessoas que precisam receber uma potencialidade específica para a ação e construção dele no reino. Enquanto para muitos, igreja é uma espécie de clube espiritual, na cosmovisão de Deus, igreja é uma agência missionária com vários departamentos. Qual é a cosmovisão que você tem de igreja? Pastor, eu tenho a cosmovisão de uma agência de reino, tá bom. Então, em qual departamento você tem sido útil? Em qual departamento dessa agência você tem sido imprescindível? Você tem se desgastado? Você tem gastado a sua vida? Você tem investido o seu talento? Isso é importante demais, porque é a cosmovisão de Deus. Tem gente que olha o estar no altar como apenas um benefício e uma exposição privilegiada. Tem gente que vê assim: poxa, eu queria ser um pregador, uma pregadora, olha que coisa bacana, estar ali na frente, todo mundo sentado me ouvindo durante um tempão, só eu falando, deve ser muito bom para o ego. Bem, eu gosto de falar em público, e diga de passagem, eu gosto muito de falar em público, porque em outros ambientes, às vezes eu me sinto um pouco retraído em falar algumas coisas. Então, aqui eu me sinto muito bem. Só que não é para a minha exposição humana, mas é porque quando eu falo da palavra de Deus, e Deus é juiz entre eu e vocês para saber que eu estou falando a verdade aqui agora, que eu vou falar na verdade. Quando eu prego a palavra de Deus, me dá a sensação de que cada um de vocês que aqui está pode ter a vida transformada pelas coisas que eu falo. E isso me dá uma satisfação, você não tem ideia. Quando eu estou falando aqui, se eu pudesse abrir a sua cabeça e jogar tudo que eu preparei para falar, eu faria isso, porque eu acho, eu entendo, eu condiciono o que eu vou falar como se fosse a coisa mais importante que você precisaria ouvir. Não porque eu estou falando, não porque eu sei muito, não porque eu tenho condições de falar, não. É porque eu acredito na verdade que eu estou falando. É porque antes de falar isso para você, eu já imagino eu falando. Você entende isso? Antes de eu pregar, eu fico imaginando as frases que eu vou falar. Eu fico imaginando a sua reação. Eu fico imaginando a oração que eu vou fazer depois. Toda vez que eu vou falar para pastores, eu digo para eles o seguinte: olha, você vai começar a pregação sempre pelo final. Começar pelo final, sim, porque você precisa imaginar a reação que as pessoas precisam ter, o impacto do que você vai falar no final. Aí, a partir do que você quer impactar no final, você vem construindo todo o seu argumento. E é assim que eu me sinto. Eu não posso, eu vou terminar agora, me dê mais 5 minutos e eu encerro. Mas eu queria passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, sobre a cosmovisão de Deus, porque isso mexe comigo. É o que me alegra fazer. Não é para a minha vaidade, não é para mostrar que eu posso, não é para mostrar que eu sei, é porque você precisa ouvir, é porque eu preciso ouvir isso.
É porque nós precisamos ser uma agência missionária com vários departamentos, aonde Deus me chamou para ser um evangelista, aonde Deus te chamou para fazer uma outra coisa. É assim na cosmovisão de Deus sobre a igreja. Quando eu imagino a igreja apenas como departamento e não como agência missionária, tudo é deturpado na minha visão. Eu vejo homens, mas vejo como árvores. Aí, o que eu vejo na igreja, não necessariamente é o que é para o reino, mas é o que é na minha visão, do meu jeito, da minha forma de fazer. Então, quando acontece algo diferente da minha cosmovisão, eu vou brigar por isso. Eu vou retalhar por isso. Eu vou me rebelar por isso. Eu vou falar mal por isso. Eu vou difamar por isso. Eu vou desanimar de vir à igreja por isso. Olha que coisa absurda. Alguém que deixa de ir a uma igreja porque a coisa que estava acontecendo lá não acontecia do seu jeito. Eu não estou falando de pecado, tá? Pecado é outra coisa. Existem situações irremediáveis, uma delas é o pecado. Eu não estou falando de pecado ou coisas nesse ponto de heresias, eu estou falando por causa da sua cosmovisão que se chocou com a cosmovisão do outro. E que muitas vezes o outro que tinha uma cosmovisão diferente era quem tinha o potencial de ter que resolver as coisas. Mas sem muita coisa para ser falada. Deixa só isso, vamos ficar de pé, vamos orar. Tem muita coisa para ser falada. Fique de pé. Vamos orar. Sai frustrado, hein? Segunda semana que eu queria rasgar algumas coisas aqui, mas deixa quieto. Qual é a sua cosmovisão? Como é que você está vendo as coisas? Como é que você vê os homens? Como é que você vê o ser humano? Você é dessas pessoas que guardam trunfos? Guarda trunfo? Você é dessas pessoas que passam por cima do outro? Eu falo mesmo o que eu tenho que falar. Mas Deus não é assim. A cosmovisão de Deus não é assim. Tem vezes que a gente fala coisas muito incisivas para o outro, mas você não pode falar algo para atingir o outro, para magoar o outro. Se você sai da exposição de ideias para atingir o outro, você não tem a cosmovisão de Deus. Se você olha os bens materiais e acha que eles são propriamente seus, ou que existe um Deus espiritual e uma coisa diferente são os bens materiais, uma coisa é o pleroma e outra coisa é o demiurgo, então você é adepto do gnosticismo da filosofia grega, porque foi o gnosticismo na filosofia grega que inculcou essa heresia dentro da igreja. O Salmo diz: o Senhor é a terra e tudo que existe nela. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do seu carro, do seu dinheiro, das suas roupas. Deus é o dono da sua televisão de 150 mil polegadas. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do seu sapato. Deus é o dono do seu tempo. Deus é o dono de tudo. Não tem essa de espiritual e material. Esse dualismo não cabe com Deus. Comece a orar agora. Nós vamos terminar esse culto com a ceia agora. Comece a orar. Eu sei que são coisas fortes, principalmente quando eu disse: quem não é adepto da devolução nos dízimos e ofertas não é convertido. E não é mesmo, porque a conversão é quando eu pego a minha cosmovisão e a submeto à cosmovisão de Deus. E se a cosmovisão de Deus é que tudo é dele, e ele testa a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa confiança nele, em devolvermos parte do que ele nos deu, isso significa que eu não converti a minha cosmovisão à cosmovisão de Deus. Eu lamento por quem acha isso muito duro, ou se magoa com essa realidade, mas é a realidade.
A igreja, tantas pessoas que olham a igreja e veem a igreja como uma estrutura física apenas, uma estrutura administrativa apenas, como um ambiente de sociabilidade, onde tudo tem que caminhar a partir do que eu gosto. Ora, um clube eu me associo a ele porque ele tem a piscina que eu gosto. Eu me associo a um clube porque lá tem a academia com os aparelhos que eu quero usar. Eu me associo a um clube porque lá tem as atividades que eu quero levar os meus filhos e a minha família a fazer. Isso é um clube. A igreja não é um clube. A igreja não precisa e não deve ter os departamentos com a cosmovisão que eu tenho. Isso é clube. Clube tem o horário que eu quero da minha sociabilidade, tem a piscina que eu quero me banhar, tem a academia que eu quero usar. A igreja não é clube. Na cosmovisão de Deus, igreja é uma agência missionária, é para o derramamento do seu Espírito, para a ação na construção do seu reino. Ira essa chave na sua mente. Deixe o Espírito Santo te tocar, para que você veja longe e distintamente as coisas. Vamos parar de enxergar homens como árvores. Vamos assumir a cosmovisão de Deus. Levante a sua voz agora e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder junto com os meus irmãos e irmãs agora, pedindo que o Senhor se manifeste aqui, pedindo que o Senhor consagre as nossas vidas, pedindo que o Senhor assuma, Pai, o teu lugar de direito, pedindo que o Senhor tome o teu lugar aqui, pedindo que o Senhor ajuste na nossa vida, Pai, todas as realidades, para que nós possamos assumir a tua cosmovisão. Agora, Deus, toca de novo nos nossos olhos, toca de novo nos nossos olhos, Deus, toca de novo nos nossos olhos, assim como o Senhor tocou aquele ex-cego, para que nós possamos ter a tua cosmovisão. Aleluia, glórias a Jesus. Pedi a pastora Eliane e a pastora Ionala para estar aqui comigo. Nós vamos ministrar cedo, Senhor. Nós vamos encerrar esse culto dizendo para Deus nessa hora que Ele é tudo que nós queremos.